Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o algoritmo suporte Vector Machine, né? A gente vai tentar fazer um treinamento desse modelo, né? E focar em classificação, né? Um treinamento para classificação, né? Qual é a base que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma base, né? Que tem informações sobre um determinado cliente, né? E sobre a possibilidade, né? Sobre a compra ou não de um determinado produto por este cliente, certo? Eu acredito que esse produto seja uma SUV, né? Mas essa informação eu preciso checar, né? Eu não encontrei ainda com precisão essa informação, beleza? Então vamos lá. A dinâmica aqui desse vídeo, a ideia é mostrar o processo geral de como, né, construir um sisteminha usando machine learning, e como usando aqui um algoritmo machine learning para construir um sistema de classificação. Então aqui ó, eu organizei um Google Colab, né? Esse notebook aqui, ele já tem aqui, digamos, uma estruturação, né? Só mostrando, enfatizando os principais passos, né? Então vou falar aqui, dar uma visão geral, né, do que a gente vai ver nesse vídeo, e eu vou tentar explicar, né, o código, né, o trecho de código relacionado a cada uma dessas etapas, né? Então, as principais etapas do desenvolvimento de um algoritmo ou de um sistema de machine learning, né, para a classificação. Então a gente tem aqui, primeiro passo, né, a gente vai precisar carregar os dados, né? Então a gente vai carregar os dados, tá aqui tranquilo. Eu tenho que carregar a biblioteca primeiro, vou carregar a biblioteca, pronto, eu posso carregar os dados, né? As bibliotecas que eu utilizei aqui são a NumPy, né, para vetores e operações matemáticas, Matplotlib para gráficos e Pandas para realmente fazer esse carregamento aqui da minha base de dados, beleza? E aqui ó, eu consigo visualizar uma parte inicial dessa base de dados, né, com essa funçãozinha aqui, né, do meu dataset, né, do meu Pandas, data frame, pronto. Nessa base de dados eu tenho aqui ó, dois atributos, né, que eu vou trabalhar nele, né, trabalhar mais especificamente nesses dois atributos, né. A gente pode também analisar um pouco mais essa base de dados, pegar algumas informações. Eu sei, por exemplo, que ela tem 400 amostras, né. Vamos embora. Aí, nesse vídeo eu vou tentar falar, explicar sobre os seguintes pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre, né, sobre a seleção dos atributos, né, quais foram os atributos selecionados, como selecionar os atributos nessa base de dados, a divisão do meu conjunto, né, de dados, né, do meu dados, a minha base de dados, como é que eu vou dividir para treino e teste, né, falar um pouco sobre normalização desses dados, né, e também qual é a motivação aí dessa normalização, falar um pouco sobre treinamento, né, quais são os códigos que a gente vai utilizar aqui no treinamento, falar sobre algumas estratégias de avaliação, né, então falar sobre o uso da métrica de precisão e também da matriz de confusão, e também visualizar esses dados aqui de forma gráfica para a gente ter uma intuição de como é que se comporta esse modelo e de como é que está o comportamento dos dados. Beleza? Então vamos lá. Então a gente já conseguiu carregar aqui os dados. Posso fazer a descrição, já coloquei, já fiz uma visualização inicial. E a gente vai a selecionar os atributos, né? Eu vi, assim, eu posso selecionar os mais atributos, né? Poderia selecionar o gênero também. Mas nesse vídeo eu vou selecionar apenas a idade e o valor estimado. Principalmente para que lá no final consiga ter uma visualização no 2D, né? Saber como é que esse dado se comporta e como é que se comporta também o meu algoritmo de classificação, né? Então esse exemplo aqui, o intuito é que seja mais didático para a gente mostrar o processo e a gente conseguir visualizar aqui como é que fica esse resultado e avaliar um pouco esse resultado. Beleza? Então, vamos lá à minha seleção de atributos, né? A dinâmica aqui é eu vou pegar os códigos e colocar aqui e vou explicando esses códigos, certo? Então, eu vou agora pegar os meus atributos, né? Pegar aqui os atributos. Como é que eu vou fazer aqui? Pronto.
Desses atributos, eu vou usar a funçãozinha aqui para selecionar colunas, né, para compor aqui o meu X, né, de treinamento. Então, vou usar o iloc, né, e então usar índices nessa base de dados, né, desse data frame. E aí, ó, eu vou pegar todas as linhas e vou pegar do índice 2 até o índice menor que 4. Então, vou pegar justamente o 2 e o 3, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Vou pegar esses dois aqui. E o 4, né, os valores aqui, ó, desse data frame do índice 4, né, da coluna 4, vai ser justamente o meu Y, né? Vai ser o alvo, vai ser o label, né? Vai ser o rótulo da minha classe aí, nessa base de dados, beleza? Lembrando que nessa classe aí nessa base de dados só tem duas classes, né? Ou ele compra ou não esses valores, né? Então, valor máximo 1, valor mínimo 0, né? Então, ele compra ou não, né? Sim ou não. Compra, digamos que o compra é sim, é 1, o não comprar é 0, é não. Pronto. Então, X carregado, né? O Y carregado também. Aí agora, eu tenho aqui os meus dados já em formato de vetores, né? Em matrizes. Vou precisar fazer divisão em treinamento e teste. Beleza? Então, vamos treinar aqui. Vamos dividir esse negócio em treinamento e teste. Vou usar uma funçãozinha aqui, ó, train test split do scikit-learn. E essa função vai me facilitar bastante porque eu já vou conseguir criar os meus, digamos, os meus conjuntos aqui, ó, minhas estruturas de dados, né, meus vetores, matrizes, prontinhos para aplicar lá no modelo lá na frente. E aqui, ó, basta dizer a proporção, que aí eu já separo 25% dos meus dados para teste, né? E aqui eu vou também embaralhar, vou usar aqui uma, digamos, fazer uma mistura aí dos dados, né? Fazer esse embaralhamento aí, que aí, digamos, eu consigo sortear, né? Deixar a distribuição dos dados mais equilibrada, né? Entre treinamento e teste, né? Às vezes algumas bases de dados já vêm ordenadas, por exemplo, né? Então, se os dados vierem ordenados, aí acaba bagunçando um pouco o nosso treinamento. Mas enfim, então para garantir que os dados vão estar bem distribuídos, né? Entre treinamento e teste, né? Eu usei aqui o random. Beleza? Pronto, agora a gente vai fazer uma normalização também, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre essa normalização. Vamos lá. Essa normalização, ela faz-se necessária porque quando a gente analisa esses dados aqui, ó, esses atributos, a gente pode olhar o máximo dele, ó, o máximo da idade é 60 e a mínima é 18. Se a gente olhar o máximo do salário é 15 mil e o mínimo é 15 mil e o máximo é 150 mil. Ou seja, uma variação muito maior, né? Então, aqui varia na casa de dezenas, algumas dezenas, aqui varia em alguns milhares, né? Se a gente olhar o desvio padrão também, ó, aqui ó, o desvio padrão está em 10, né? Enquanto aqui está em 34 mil, né? Muito, muito maior. E aí, no processo de treinamento dos modelos, como a gente viu lá o exemplo do Perceptron, né? Esses valores maiores eles vão ter uma influência muito maior aí no treinamento, né? Se a gente observar lá o processo de treinamento, o processo de ajuste, né, dos parâmetros internos do modelo, né, o ajuste dos pesos, a causa, né, atributos que têm uma variação muito grande vão causar digamos, um peso maior no treinamento. Né? E a ideia é que seja equilibrado, né? A gente consiga dar oportunidade para que todos os atributos contribuam aí no treinamento do modelo. Beleza? Então, ok. Normalização, a gente vai usar a ideia do mínimo e máximo, né? Então, eu vou mapear aqueles valores máximos e mínimos para valores zeros e uns. Então, eu vou fazer uma conversão, tem uma equaçãozinha matemática que resolve isso. E aí, vou pegar esse objeto, né, esse C, e vou usar essa classe SC, eu vou usar o objeto, e esse SC aqui, ó, vou usar o método dele para fit transform, né? Para além de fazer o mapeamento, eu também já guardo aqui quais são os parâmetros mesmo que eu vou usar para
fazer esse mapeamento, né? Por exemplo, para a idade, eu tenho que saber que o máximo é 60 e que o mínimo é 18. Então já deixo guardado aqui, ó, de alguma forma no SC, certo? Então aí eu gero um novo xtrain já normalizado. E aqui, ó, falta normalizar o xtest. Então eu uso o transform, né, do objeto SC. E aí eu tenho agora o novo xtest também normalizado. Beleza? Então vou rodar aqui. Separei em treinamento e teste, rodar aqui, normalizado. Então agora vamos partir para o treinamento. Vamos lá, treinamento. Esse modelo é bem simples, né? A ideia aqui é para ser mais didático do que realmente ter bons resultados aqui, né? Só para vocês entenderem mais sobre o processo, né? E aqui eu vou colocar um modelo simples, né? Da SPM, importar aqui do objeto SVC. Vou fazer um treinamento com kernel linear, ou seja, um kernel bem simples, né? E vou fazer o meu fit aqui, ó, né? Vou fazer o ajuste nesse momento, usando lá os dados de treinamento e os alvos, né? Os rótulos de treinamento também. Beleza? Vamos treinar aqui. Então, gerou aqui algumas informações adicionais sobre o treinamento. Pronto, modelo treinado. Ok, dado que esse modelo está treinado, como é que eu vou avaliar, né? Como é que eu sei que esse modelo ele funcionou bem? Então, para saber se ele funcionou bem, eu vou precisar olhar como é que está a previsão, né? Olhar o predict dele. Saber se os resultados que ele está dizendo que é da classe, né, de uma determinada classe, realmente é daquela classe. Então, aqui, fazendo a análise aqui, ó, dos 35 valores, né, de 35 valores, a gente vai conseguir ver que ele está dizendo, ele está mostrando aqui, ó, na primeira linha, são os dados de teste, né, os rótulos de teste, e as previsões para esse rótulo de teste, né, para essa faixa aí dos dados de teste, ele está funcionando bem. Só aparentemente um erro aqui, né? Então, assim, desses 30 aí, ele errou pouco, né? Mas a gente precisa ter uma métrica mais precisa, né? Mais certeira, né? Então, aqui a gente vai usar uma métrica de precisão e vamos usar uma funçãozinha aqui do scikit-learner também. E aqui, ó, pronto. Vou usar a minha função do inglês lá, accuracy score. E aí, ó, usando essa função, eu consigo passar os dados de teste e os dados de treinamento. Então, ao invés de ficar calculando aqui, ó, e comparando no olho para saber, opa, errou um, ou errou um, não errou, errou esse, não errou, a gente vai usar essa função que vai fazer, vai me dar uma proporção dos acertos, né? Então, digamos que ele olhou aqui os 100 valores de teste, né? E desses 100 valores de teste, ele acertou, vamos ver aqui, ele acertou 89, né? Que coincidiu com 89 com a quantidade de teste, né? Porque a gente tem 100 valores e desses 100 valores ele acertou 89, né? Mas poderia, por exemplo, ter 200 e ele acertar 178, né? Se minha matemática estiver funcionando bem, é por aí. Mas, enfim, digamos que ele, ele tenha acertado aí essa proporção, né? Então, considerando esse cálculo aqui, ele tem 100, desses 100, ele acertou 89. Então, eu tenho aí uma acurácia, né, uma precisão. Está aqui um termo mais, a tradução melhor aqui é precisão. Minha precisão do modelo é 89. Então, dos dados que estão chegando aí de teste, né, que não foram usados no treinamento, ele acertou 89. Beleza? Ok, mas vamos tentar usar aqui uma, uma métrica, né, uma outra métrica aqui um pouco mais, digamos, mais clara, né, mais completa. Eu vou usar aqui a matriz de confusão, né? Ok, mas o que é essa matriz de confusão? Essa matriz ela vai me dar um pouco mais de clareza de como é que está os acertos, né? Se ele está acertando, por exemplo, ele disse que era da classe 1, mas realmente era daquela classe 1, né? E quando ele erra, né, ele diz quando é que é da classe 1 e não é da classe 1, né? Ou que é da classe 0 e não é da classe 0. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa matriz de confusão para ficar mais claro esse conceito, né? Então, o que é legal aqui, ó, que eu tenho em uma dimensão, tem os valores detectados e os reais, né? Então, se esse valor detectado
Ele disse que era sim. Era, falou sim, e o real também é sim. Na minha amostra lá de teste, né, que eu tenho lá para checar se realmente ele acertou, ele deu, era sim, então ele disse sim. Se era não, ou se ele detectou como não, mas era sim, então esse é um falso negativo. Ele está dizendo que é negativo, mas ele é falso, ele não é negativo. Então, eu consigo ter um detalhamento melhor de como é que está o comportamento do, do modelo, né, do meu sistema treinado. Aí agora, digamos que ele disse que era sim e era não. Então eu já entro em outro tipo de erro, né? Era um falso positivo, né? Ele disse que era sim, mas na verdade era não. Ou vem aqui para essa coluna, né? E essa linha, essa coluna, né? Esse elemento aqui, ele disse que era não, de fato era não. Então eu consigo ter esse detalhamento, né? Tem problemas que é bem crítico, por exemplo, na medicina, diagnóstico de doença, né? Diagnóstico de câncer, por exemplo. É muito crítico se ele disser que ele diz que é não, tá vendo? Ele diz que é não, mas na verdade era sim. Então ele disse que não tinha câncer, na verdade a pessoa tem câncer, então é bem crítico, né? Uma pessoa pode ficar em casa e ter um agravamento lá da doença, né? Então tem situações que a gente tem que analisar muito cuidado aí esses falsos positivos e esses falsos positivos e falso negativo, né? Beleza? Então vamos lá. E aí, analisando aqui, ó, a gente tem, considerando que essa matriz está coerente com essa imagem, então a gente teria aqui um falso negativo, né? Apenas um, ele disse que era não, sendo sim, né? E muitos ele disse que era sim, sendo não. Então, esse modelo até para o lado da medicina ele está bom, porque ele está errando mais para o dizer que é sim, né? Ele está dizendo sim mais vezes. Por outro lado, essa métrica, esse valor aqui também é baixo, né? 89 não é um valor tão bom assim para você confiar totalmente nesse modelo, né? 89 você pode dizer, não, ele tem um indicativo aí, mas é bom fazer um checagem extra, né? Mas já dá para ajudar numa direção, num direcionamento, né, do que pode acontecer. Beleza? Então a gente viu essas duas métricas aí. Vamos olhar agora aqui, ó, como é que fica esses dados, né? Como é que eu consigo visualizar esses dados. Eu quero mostrar como é que fica é, a distribuição realmente dos dados, né? Por que ele errou tanto, né? Então observe que essa não é uma base de dados tão fácil assim, né? Embora eu use um modelo linear, né, que ele consiga criar uma reta aqui no meio, né, que separe esses dois lados, né, esses dois conjuntos aí, né, o verde e o vermelho, mas é impossível criar uma reta que separe perfeitamente todos, né? Eu vou ter uma reta aí que vai separar parcialmente esses elementos, né? Beleza? Então, aqui só está um desenho da distribuição de dados, né? Então, eu usei o scatter para fazer essa distribuição, né? Aqui tem um exemplinho legal, né? E aqui, ó, eu consigo selecionar uma parte do meu X, né? Então, eu consigo selecionar uma parte do X usando esse operador aqui, né? Então, toda vez que nesse conjunto, né, nesse vetor Y, né, que eu peguei lá do treinamento, né? O X-train lá no início, né? Vou pegar aqui, pra vocês terem uma ideia. Esse X-train, tá vendo? E então ele é o meu data frame ainda. Cadê? Tá vendo ele ainda? Dataset. A dele já, ele é o meu vetor. Então daquele vetor lá, quando eu peguei ele, né, daqueles vetores, né? Que tem a minha matriz de amostra, né? De entrada aí do modelo. Eu consigo selecionar todos que a resposta é zero. Tá vendo? Todos que a resposta é zero. Da primeira coluna, né? Que é da idade. Todos que a resposta é zero. Da segunda coluna, que é salário. Pintar de vermelho e dar um rótulo para ele. A mesma coisa eu fiz, selecionei todos
que a resposta é 1, pintei de verde, né? Primeiro eu pintei de vermelho, depois eu pintei de verde, e dei o rótulo 1. E aqui eu botei só algumas informações do gráfico. Então, desenhei aqui os meus dados de treinamento. Beleza? Como é que ficou o conjunto, né? Aqui meu conjunto de treinamento, né? Essa distribuição de conjunto de treinamento. E agora eu vou tentar visualizar como é que ficou os meus, como é que ficou a minha superfície, digamos assim, né? A minha região de predição. Né? Então aqui eu vou criar um conjunto de pontos, vários pontos, né? Em cima aqui de uma superfície, variando de -1 a 1, né? Então criar aí essa malha, né? Tentar criar essa malha aqui, criar essa malha. E aí a partir dessa malha eu vou definir aqui, ó, uma matriz com várias linhas e duas colunas, né? Que vão estar representando vários pontos aqui dessa superfície, né? Que vai estar dentro da faixa lá de previsão entre 0 e 1 dos valores normalizados. E a partir daí eu vou pintar de vermelho e verde, né? A classe 0, conferir aqui, a classe 0 está de vermelho e a classe 1 está de verde, né? 0 vermelho e 1 verde, né? E aí eu dou alguns nomes no gráfico e gero esse gráfico aqui, né? Beleza? Aí, então, o meu modelo linear, ele de fato cria uma reta, né? E a ideia é que essa reta tenha se encaixado da melhor forma possível nos dados, né? E a gente vai ver que, como esses dados eles realmente têm pontos que estão em sobreposição nesses conjuntos, então é impossível ter 100% de aceito aqui, né? A base de dados ela é realmente complicada. E aqui nesse código aqui eu juntei as duas visualizações, né? Então a gente observa realmente que essa reta ela é uma reta até razoável, né? Ela de fato ela tenta se encaixar aqui da melhor forma possível. Eu tenho muitos pontos vermelhos aqui nessa região, aqui eu tenho mais pontos verdes, né? E aqui eu tenho uns verdes embaralhados, né? Então, para ser melhor resultado, eu realmente precisaria de uma curva para tentar ajustar aqui, ó, entre esses verdes e esses vermelhos, né? Para melhorar o resultado, beleza? Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês, né, um passo a passo, né, uma sequência de etapas, né, para o desenvolvimento e o treinamento de um modelo de machine learning, né. Esse modelo, apesar de ser muito simples, mas esse processo aqui, ó, ele funciona para vários outros modelos, né. Então aqui é como digamos uma descrição geral, um roteiro geral de como desenvolver esse modelo de machine learning, né, treinar, né, e avaliar também, né? Depois dele pronto, né? Depois que eu avaliei, se opa, esse classificador está razoável, eu posso salvar esse modelo, né? Depois em outros vídeos vou mostrar, posso salvar esse modelo e utilizar ele já treinado, né? Então usar só o classifier. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.